Boa noite para todo mundo que está chegando para assistir a Lígia. Já já a gente começa a nossa conversa, que certamente vai ser sensacional. Eu já vou avisar previamente que podem sentar na frente. Eu já vou avisar previamente que eu vou desativar os comentários. Boa noite, Cris. Boa noite, todo mundo que está chegando. Gabi, eu já vi que está por aí. Eu vou desativar os comentários quando nós formos começar a entrevista. Foi um pedido da Lígia para não ter nenhuma distração e, ao mesmo tempo, tem uma vantagem extra, que é o fato de que o rosto dela não fica encoberto pelo texto. Então, não estranhem, mas essa semana a gente vai fazer sem os comentários. Flávia, queridíssima Flávia, parceira de muitos trabalhos na graduação. Fizemos juntos a matéria da Lígia. Não vamos falar quanto tempo, né, Flávia? Boa noite, Lígia. Ô, Júlio, Tudo bom? tudo e você? Tudo certo, tudo Veja aí, direitinho. você acha que tá bom? Tá Eu bom? acho que tá bom, sim. O meu que tá um pouquinho Fazer o quê? baixo. Baixo? Então vamos acertar aqui as coisas. Tudo certo por aí? Tudo certo, mas você acha que não tá bom a minha... Você quer que eu ponha... Não, acho que a sua tá ótima. Tá. Você Tá. tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Você tá me ouvindo direitinho? Direitinho. Então tá bom. Então daqui a pouquinho, vamos esperar 5 minutinhos, Lígia? Claro. Daí a gente começa. Bom, eu volto a avisar que a gente vai desativar os comentários. Olha, Laura Rociasson, Cris Opa! Pereira, a Gabi também eu acho que está por aí, Flávia Galho, olha a Flávia. Nossa! Oh, Muita gente. Nem começamos e já tem mais 100 pessoas, Lígia. nossa! Bom, Meu Deus! Júlio, a gente começa a ficar aflita, né, Júlio? Porque Não tem. É uma conversa e era inevitável que, com a sua presença, isso aqui estourasse. Não tem jeito. Gente, eu volto a avisar, eu vou desativar agora os comentários para não atrapalhar o andamento da revista, da revista, olha só, o andamento da entrevista da revista, e para não encobrir também o rosto da Lígia, que seria uma pena vê-la por trás de todos os comentários. Agora a gente prossegue sem os comentários. Vamos esperar mais um minuto, Lígia, para dar claro, 6h05. Daí a gente começa. Embora público não falte, nesse momento, 137 pessoas. ai, É ô isso. Júlio, ô Júlio, a minha filha me explicou que o Instagram é 1 hora certinho e que quando Isso, começa a chegar no fim, eles começam a avisar que falta 1 minuto, falta não sei o quê. exatamente. Então, eu estou super preocupada, prestando atenção no tamanho das minhas respostas para não ultrapassar, porque senão aí não chega no fim, diz que eles falam tchau, né? E acabou. Não, corta na hora. Teve uma entrevista, eu não me lembro mais qual foi, que cortou, simplesmente cortou. Não, mas pode ficar tranquila, eu aviso quando o tempo tiver chegando. Podemos começar? Claro. Então vamos lá. Bom, eu não preciso dizer para todo mundo que está assistindo que é uma honra imensa, absurda, tremenda para a Revista de História receber Maria Lígia Coelho Prado
nessa que é a 8ª entrevista que nós fazemos nesse tempo de quarentena, e que nesse momento já tem mais espectadores que qualquer outra no momento máximo, né? O recorde era alguma coisa como 150, lá na metade da entrevista, a gente já está com 162 e vamos muito longe, porque a Lígia merece tudo. Apresentar é uma coisa meio desnecessária, mas faz parte do início da entrevista e é, para mim, lógico, uma honra, um privilégio poder apresentar a Lígia. Lígia é graduada em História pela USP, mestre e doutor em História Social pela USP, livre-docente e titular em História da América Independente na USP. Professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora emérita do CNPq. A Lígia criou e presidiu a ANPLAC, a Associação Nacional foi uma das criadoras e foi presidente da ANPLAC, Associação Nacional dos Pesquisadores e Professores de História das Américas, foi coordenadora e foi também uma das criadoras, evidentemente, do LERA, Laboratório de Estudos de História das Américas, vinculado ao Departamento de História da USP. É autora de uma infinidade de artigos publicados no Brasil, publicados no exterior, e entre os livros que a Lígia publicou, eu vou destacar alguns títulos que naturalmente são os mais conhecidos, mas é óbvio que, encerrando a entrevista, todo mundo vai sair correndo para ver os artigos e os livros da Lígia, que são todos absolutamente essenciais. Os livros que eu vou destacar são mais ou menos os óbvios. De 1980, O Bravo Matutino, em parceria com a Mariana Capelato. 1984, na coleção Tudo é História, da editora brasiliense, O Populismo na América Latina. 1986, um paradidático também sensacional, que é a Formação das Nações Latino-Americanas, e no mesmo 86, A Democracia Ilustrada, que incorpora basicamente o texto da tese de doutoramento da Lígia sobre o Partido Democrático de São Paulo. Em 1999 sai um livro essencial, que é a América Latina no século XIX, Telas, Tramas e Textos, e em 2014, em colaboração com a Gabriela Pellegrino, que está nos assistindo, História da América Latina pela Editora Contexto. Inclusive, aproveitando para fazer um marketing, nos próximos dias eu vou colocar no blog da revista um link para uma entrevista da Gabriela, dada na última semana, justamente falando de História da América Latina e falando desse livro que ela escreveu em parceria com a Lígia. Lígia, volto a agradecer a tua presença aqui. Quando eu comecei a fazer essas lives, eu ficava pensando nas pessoas, eu falo mas na verdade não sou só eu, é toda a comissão editorial, é o Miguel Palmeira, o Zé Geraldo Vince de Moraes, o Chico Alambert, o Flávio de Campos, a Cris Witzenbach, a Miriam Donikoff e, obviamente, o Jocelyn, que é a figura central na revista há tantos anos. A gente ficava conversando e pensando em nomes. E um belo dia, pensamos em alguns, organizamos a primeira conversa, que foi com o Chico, foi caseira, dentro da comissão editorial mesmo, tal coisa. E daí um belo dia, conversando com uma amiga minha, ela falou, e por que não a Lígia? Eu falei, mas a Lígia nunca vai aceitar dar uma entrevista através do Instagram. Ela falou, tente. E daí eu falei com você, e você não hesitou um segundo, mandou imediatamente a resposta afirmativa, positiva, e daí para frente a gente começou a combinar. E no fundo, eu estava sendo totalmente bobo, porque conhecendo você, o seu compromisso com a USP, o seu compromisso com a História da América Latina, com tudo que tem a ver com o departamento, era evidente que você toparia, eu tenho certeza, com muita felicidade. Então, para nós é uma alegria imensa, e essas quase 200 pessoas que estão nos assistindo agora vão em algum momento nos ver chorar, porque a gente tem esse hábito de se emocionar com algumas coisas, e vão acompanhar uma entrevista que, não por nenhum mérito meu da revista, vai ser totalmente sensacional. E é justamente isso, Lígia, partindo desse compromisso seu, que eu começo essa conversa. É muito curioso nós vermos como os nossos alunos de hoje, né, os alunos para quem a Gabriela, a Mary, Estela, Xuan e eu damos aula no departamento, não têm ideia de como é recente no Brasil o estudo sistemático e a pesquisa sistemática em História da América. E mais do que isso,
Né? Se hoje a área de História da América é uma área muito respeitada, e não só no nosso departamento, pelo Brasil inteiro, você é uma das responsáveis, talvez a mais responsável, a pessoa mais responsável por criar esse espaço, para criar esse tempo. Então, a primeira questão que eu queria te fazer é como era estudar a História da América 30 anos, não, 30 anos já estava bem melhor, mas vamos dizer 40 anos atrás. Bibliografia, acesso a fontes, a aceitação acadêmica, como que era pensar a América e como as coisas mudaram? Bom, Júlio, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa sua apresentação me deixou muito à vontade. E eu quero agradecer a você muitíssimo por essa apresentação e agradecer tanto a você como toda a comissão editorial da revista pelo convite. Eu estou aqui, me sinto honrada e tenho grande prazer de conversar com você. Quando você disse que você não imaginava que eu poderia ser que eu não aceitasse, eu preciso dizer que eu tenho um agradecimento a um dos meus netos, o Bruno, que foi quem armou. Eu não tenho conta no Facebook, não tinha conta no Instagram. Então, meu neto, que tem exatamente a idade da sua filha, Lia, foi ele que montou tudo, me ensinou tudo. Aí, então, eu devo a essa. Se ele não tivesse acontecido tudo isso, eu não podia estar aqui. E até que eu estou calma, viu, diante da tecnologia. Bom, Júlio, mas então, agora nós vamos voltar no tempo. E, e eu comecei a dar aula há 45 anos. E eu comecei a fazer o curso de História em 1968. Portanto, terminei em 71. Vou fazer o ano que vem 50 anos que eu terminei o curso. Então, eu queria, antes de responder exatamente a sua pergunta, só fazer um lembrete. Tanto eu quanto a minha geração, quando nós fizemos o curso de graduação, a disciplina de História da América era uma disciplina com muito pouco prestígio, porque os docentes não faziam pesquisa em América, nem em América Inglesa, nem em América Latina, não faziam pesquisa. Eram professores que davam aula, mas em geral, claro, havia exceções, mas em geral. O que hoje eu penso que é incrível é que quando nós fizemos, Marilena Capelato foi minha colega de turma, meu querido amigo Modesto Florenzano entrou um ano depois de mim. Quando nós fizemos o curso de História da América Independente, nós nunca passamos da independência. Então, eu nunca tive aula sobre os grandes temas do século XIX. E, obviamente, nunca chegamos ao século XX. O século XX, nada, nada. E também, 68 a 71, a época da ditadura, a Revolução Cubana havia acontecido em 59, a América Latina era perigosa, a Revolução Cubana, Cuba era um tema tabu, então eu nunca tive aula, eu não conhecia os grandes autores, nada. Bom, então, por uma série de circunstâncias que não vem agora ao caso ficar contando, mas houve um pequeno concurso, coisa que não acontecia, um concurso de títulos, e eu entrei para dar aula de História da América em 1900, América Independente, em 1975. Bom, aí é autodidata. E eu comecei a estudar freneticamente. E a minha descoberta da história da América Latina foi uma descoberta que me marcou, obviamente, para o resto da minha vida. Eu fiquei num encantamento e num entusiasmo com uma curiosidade intelectual que fez com que eu jamais pudesse voltar apenas a estudar o Brasil.
eu já havia terminado o mestrado com a Maria Helena e ia iniciar o doutoramento. Eu até queria fazer um doutoramento comparado, mas não foi possível. Mas eu passei, a partir daí, a pensar o Brasil na América Latina. Isto é, quando nós atravessamos as fronteiras nacionais e nós nos deparamos com outras historiografias, a gente descobre um mundo novo e a gente é capaz de colocar problemas novos para a própria historiografia brasileira. E também pensar de outra maneira as historiografias de outros países, já que nós carregamos uma bagagem diferente. Então, quando eu atravessei a fronteira, eu atravessei para todo sempre. E decidi, a partir daí, que eu ia, quando eu terminei o doutoramento em 82, que eu iria apenas me dedicar a orientar alunos e alunas em temas de história da América Latina. Eu fiz essa escolha, que foi uma escolha uma escolha interior, que não tinha nada a ver com a moda, que não tinha nada a ver com... Não havia essa questão de você pesquisar a história da América Latina, um ou outro. Então, eu escolhi, tive uma sorte, porque eu tive alunos maravilhosos, entre eles você, logo no começo, e aí eu acho que essa mudança, né? Quer dizer, quando o professor, o docente também é pesquisador e começa a formar os alunos, há uma mudança substantiva. Então, eu acho que a grande mudança em termos da América Latina, no Brasil, foi essa virada quando o professor que ensinava a história da América passou a pesquisar. E é um grupo grande pelo Brasil todo. Nós estamos agora na terceira geração. Agora, naqueles tempos, eu quero contar algumas anedotas para vocês, porque eu acho que os jovens talvez se divirtam, não sei, talvez se divirtam. Então, vocês podem imaginar, eu comecei a dar aula, quando eu comecei a dar aula, não tinha livro. Havia pouquíssima coisa. A gente tinha... Eu comecei dando aula usando cientistas sociais, Ottaviani, o Fernando Henrique Cardoso, o economista, o Celso Furtado, a famosa formação econômica da América Latina, o Florestan Fernandes, que publica em 75 um Milagre, um livro sobre Cuba. Enfim, a gente trabalhava com cientistas sociais. O livro que havia de historiador era do Túlio Halperin-Dongo, a História Contemporânea da América Latina. Mas a gente não tinha material e não tinha quase nada em português. Então, eu precisava formar uma biblioteca. Eu não tinha. A nossa biblioteca era paupérrima, não tinha nada atual, havia algumas coisas muito antigas. Então, não tinha. Eu tinha que formar minha biblioteca. Vamos nos lembrar, só para que não existia internet, né? Só para lembrar. E muito menos a Amazon. Demorou tanto para chegar esse livro, de uma semana demorou. Bom, então, essas coisas não existiam. Eu me transformei numa pessoa, eu era louca atrás de livros. Então, eu me lembro, eu tinha uma amiga que nem era muito minha amiga, era uma pessoa que eu conhecia, que tinha um primo que foi para Buenos Aires. E eu tive a coragem de dar um dinheiro para ela, pedir para ele me trazer 3 livros de Buenos Aires, e ele trouxe. E eu fui, a primeira vez que eu fui ao México, em 84, fiquei deslumbrada com as livrarias mexicanas, livrarias universitárias mexicanas, Gandhi, Fundo de Cultura Econômica, tão maravilhosas quanto as livrarias argentinas. E eu, então, comprei uma quantidade, fui para um congresso, comprei uma quantidade de livros e me lembro de eu e minha grande amiga Silvia Petersen, do Rio Grande do Sul, embrulhando livros e mais livros para mandar pelo correio, note-se, por via marítima, porque Por via marítima. era muito caro. Então,
Aí levava, não sei, 2 meses, 3 meses para chegar. E quando chegava, era aquele deslumbramento. Então, essa é uma biblioteca que nenhum de vocês, quer dizer, você ainda sabe um pouco, Júlio, mas esses meninos novos, esses alunos novos, eles não têm ideia do que era a gente formar essa biblioteca. Bom, e também, quando os primeiros, e entre eles está você, alunos que foram fazer pesquisas sobre temas de história da América Latina, tinham uma dificuldade muito grande. Os problemas de financiamento, porque as fontes não estavam no Brasil, era preciso ir a outro país, então foi tudo muito difícil. Mas eu acho que nós tínhamos, eu me refiro a todo esse grupo, um entusiasmo e uma vontade e uma curiosidade que fazia com que a gente superasse todos os obstáculos e seguisse para chegar aonde eu cheguei. Eu hoje, quando eu penso que eu tenho 2 prateleiras grandes com livros exclusivamente dos meus ex-orientandos, aí eu tenho que dizer que eu fico orgulhosa. E acho que ainda falta muito, especialmente chegar no ensino fundamental e no ensino médio. Eu acho que ainda está faltando muito. Mas sim, não quero fazer aquela ideia, uma ideia da linear da história, o progresso evolutivo, não é isso, mas houve uma grande diferença de 45 anos de 45 anos quando eu comecei até hoje. Falei muito comprido, né, Júlio? Não, 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 não. Pode prosseguir, não tem problema nenhum. Você falava do fascínio, né, quando foi descobrindo a América Latina, e daí eu vou me permitir aqui também uma história pessoal, Lígia, que eu acho que eu já te contei. Mas no meu primeiro ano de graduação, isso foi em 82, teve lá um curso de, eu acho que chamava alguma coisa como Tendências da Historiografia Contemporânea, um curso de extensão. Eu fui lá fazer, meados de 82. E você deu uma aula sobre Revolução Mexicana, nesse curso Tendências da Historiografia Contemporânea. Eu tenho até hoje, lógico, essa aula anotada. Mas eu acho que o que mais me impressionou, e não só a mim, a Flávia Galli tá assistindo, eu não me lembro se ela fez esse curso também, mas éramos da mesma turma, né? A Iris Cantor, que hoje é nossa colega de departamento também, e tal, todos éramos da mesma turma, esse fascínio seu, ele era transbordante, né? Ele era transbordante. Pessoalmente, para mim foi uma coisa assim, assim, eu quero fazer a América Independente com essa professora. E ali começou uma história muito longa. Mas é essa coisa que é tão central no trabalho docente, de você conseguir transmitir para os estudantes, para as estudantes, que você gosta daquilo que você faz, né? Exato. E essa foi uma marca central da tua atuação como professora e como pesquisadora. Agora, você passou por muitos temas, né, nas suas pesquisas, nos seus estudos, etc. E muitos desses temas eram, assim como de forma geral a história da América Latina, eram muito pouco explorados ou inexplorados no Brasil. Um desses temas foi a história das mulheres. 30 anos atrás, você falava de história das mulheres quando era algo que não acontecia aqui no Brasil. Pelo menos, né, se havia, era muito esporádico, era circunstancial, uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali. Mas você estava lá falando do assunto e escrevendo sobre a história das mulheres. E sobre a história das mulheres na América Latina. Tem uma especificidade pensar esse tema, que hoje é um tema absolutamente presente na historiografia, consagradíssimo, etc. Mas há uma especificidade de pensar a história das mulheres na América Latina, muda o olhar, muda o enfoque, permite uma entrada no tema, uma abordagem do tema que seja peculiar? Olha, Júlio, eu não sei se eu sei responder essa sua pergunta. Eu acho que não há uma particularidade com relação a estudar mulheres na América Latina ou na Europa.
Eu queria só fazer, antes de entrar aqui mais diretamente na sua questão, é como você disse, hoje o campo de história, a história das mulheres, é um campo consolidado. No Brasil, muita gente trabalha nesse campo. Há debates teóricos intensos, se a história das mulheres, a história das relações de gênero, o que é o feminismo, as relações entre classe e raça, gênero, a questão da maternidade, maternidade militante. Quer dizer, você tem temas antigos e temas novos. Agora, eu pessoalmente queria deixar claro que eu não estou no campo desse campo tão forte. Por exemplo, Estela Scatena Franco, Estela está, o Romilda, minha ex-orientanda, também, Romilda Costa Mota, a Lívia Rangel também. Mas eu queria contar também aqui como é que eu entrei. E aí tem que ver essa coisa que você pergunta da América Latina. Como é que eu entrei para escrever? Eu publiquei o primeiro artigo em 1992. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o impulso para pensar a história das mulheres estava ligado aos movimentos feministas que aconteciam. Porque o historiador, como você bem sabe, responde às questões do seu tempo. Se está atento às questões do seu tempo, ele vai procurar responder. E eu, então, estava pensando na invisibilidade das mulheres na história política, que é o meu campo. Porque eu trabalhei, então, com História das Ideias, no mestrado com a Maria Helena, depois fiz um doutoramento sobre um partido, o Partido Democrático. Então, a minha entrada era a história política, mas uma história política que rapidamente foi dialogando com a história da cultura e que foi abrindo para as artes. Então, mas eu entrei na história das mulheres pela história política. E um belo dia, eu comecei a pensar, por isso que eu disse no começo, quando a gente atravessa a fronteira do Brasil, você abre e vai e volta, você vai e volta. Então, eu comecei a lembrar da Maria Quitéria. Eu pensava, bom, Maria Quitéria hoje em dia muito pouco conhecida, muito conhecida na Bahia, mas no Brasil, de uma maneira geral, esquecida. A Maria Quitéria é uma mulher do interior da Bahia que se veste de soldado e que vai lutar contra as forças portuguesas do general Madeira, porque ela era pela independência, porque ela ouviu uma conversa na casa dela. Bom, então eu dizia, bom, se a Maria Quitéria se vestiu de soldado, na América Espanhola, onde no México a guerra dura 10 anos, na vice-reinado da Nova Granada, a mesma coisa. Então, a guerra foi muito longa. Eu fui atrás de mulheres, essa era a minha ideia, que tinham se vestido de soldado e que tinham ido para a guerra. Por coincidência, eu estava dando aula na New York University e tive possibilidade de frequentar a biblioteca da NYU, como se fala, e a biblioteca da Colômbia, porque eu tinha a universidade particular nos Estados Unidos, você não entra, mas eu tinha um cartão, eu podia entrar, e na biblioteca da Colômbia eu encontrei um material maravilhoso de livros que falavam, que eram biografias de mulheres que haviam participado das lutas pela independência. Muitos livros escritos no século XIX, num tom laudatório, em que todas as mulheres acabavam sempre, ao final, domesticadas, mas e também do começo do século XX. E aí eu descubro que não muitas se vestiram de soldados. Há uma famosa, quando eu falo famosa, você compreende, famosa é aqui para nós, mas na Bolívia, a famosa guerrilheira Juana Azurduy, que
foi líder, o marido morreu e ela liderou um grupo guerrilheiro contra os espanhóis. E aí, também é também incrível, as filhas do padre Hidalgo, o padre tinha filho, não, você sabe. Então, as filhas também se vestiram de soldado e foram para a guerra. Mas eu descubro que as mulheres desempenhavam muitos papéis para além desse. Não era isso que elas faziam. Elas eram, quer dizer, uma palavra bonita, mensageiras, mas, na verdade, espiãs. Espiãs que traziam informações dos realistas para os rebeldes e, assim, estavam ali enfronhadas na política. Algumas mulheres ricas financiaram gráficas, armas. Então, as mulheres haviam estavam nessa bibliografia, estava tudo lá escrito nessas histórias de homens sempre que escreveram do século XIX. Bom, então eu resolvi escrever sobre isso, e aquilo que também mais me impressionou foi porque essas mulheres arriscaram a vida. Não era elas, aquilo que elas fizeram, elas fizeram arriscando a vida. Foram presas, foram torturadas, foram expostas, como se falava, à vergonha pública, tendo as cabeças raspadas e passando pelas cidades para mostrar, como se dizia, as suas vergonhas. E mais do que isso, foram fuziladas. Então, elas foram julgadas, condenadas por traição e fuziladas. Eu não sei, é muito difícil saber ao certo o número das que foram fuziladas, mas há várias mulheres que foram fuziladas. Eu também até escrevi com a Estela um outro artigo, no vice-reinado da Nova Granada, uma mulher, a Policarpa Salavarrieta, que foi fuzilada em 1817, ao lado de seu noivo e de mais 7 homens, na praça pública de Santa Fé de Bogotá, depois de ter sido presa e julgada. E foi uma comoção, se escreveu, tem muitos documentos, porque não é que muitos documentos, há quadros sobre, o apelido dela era Pola, quadros, poemas e também historiadores que escreveram sobre ela. Então, eu fiquei fascinada por isso. E depois fui escrevendo outras coisas, mas o meu caminho, Júlio, e fiz também um outro artigo com a Estela, para pensar os diálogos possíveis entre a história política e a história das mulheres. Agora, já no século XIX. E agora estamos terminando, Romildo e eu, um artigo sobre violência política contra as mulheres, no século XIX e no século XX. Então, o meu caminho foi um... Mas eu nunca... Você vê, eu comecei lá, esse é um tema que eu vou seguindo. E acho que o que é preciso marcar é que todas as diferenças que se estabelecem entre os homens e as mulheres, por exemplo, no século XIX, o sexo frágil, as adoráveis criaturas, etc., etc., na hora em que elas foram consideradas traidoras, elas se igualaram aos homens no momento de receberem o castigo. E entre o castigo mais brutal, o fuzilamento. Nossa. Lígia, mulheres na América Latina, questões, consolidação, criação e consolidação da área de pesquisa em história da América Latina, etc. Mas vale a pena também pensar um pouco o que é a América Latina, né? É muito presente e sempre quando a gente dá curso, esse acaba sendo um tema recorrente, um tema que aparece às vezes de forma explícita, às vezes de forma indireta nas aulas. O que é a América Latina? Eu gosto de brincar com os meus alunos que uma vez, no 92, ano do quinto centenário, né? Teve um debate lá na PUC, eu dava aula na PUC na época, você sabe, e fizemos uma mesa
Fernando Torres Londonho, um outro professor e eu para discutir o tema. E daí esse outro professor, cujo nome obviamente eu não vou citar, que nem era da história, assim, América Latina, o que é América Latina? Ah, e daí ele desfiou lá por 3 minutos uma série de dados geográficos, tantos países, tantos quilômetros quadrados, milhões de quilômetros quadrados, etc. E daí parou e falou assim: e agora eu vou deixar o resto para as perguntas. E se sentou. Né? Ah, a princípio, o Fernando e eu reagimos com certo estupor, mas depois a gente parou e conversou. Assim, bom, no fundo é ele que está certo. Né? O que importa é a gente sentar para debater o que é a América Latina. Debater o central tema das identidades. Então, o que é a América Latina? Para além de não sei quantos milhões de quilômetros quadrados, tantos países, tantas pessoas que moram, etc. O que é a América Latina e de que forma esse tema da identidade acaba por se tornar central na discussão? Olha, Júlio, essa pergunta, você sabe que ela é uma pergunta maravilhosa, extensa, complexa, e nós poderíamos ficar aqui, acho que umas 3 horas aí falando sobre isso. Mas eu vou escolher aqui um caminho. Eu, em primeiro lugar, antes de chegar na identidade latino-americana, eu queria dizer qual é a minha perspectiva sobre identidades. Quando a gente fala em. Para depois chegar na América Latina, quando a gente fala em identidades, qual é o conceito de identidade? Então, na minha perspectiva, o conceito de identidade é um conceito construído, um conceito racional, um conceito que o discurso constrói essa ideia, mas, ao mesmo tempo, as identidades têm um papel central porque elas levam a emoções às pessoas, elas penetram na sociedade e tocam os corações das pessoas. As pessoas passam a se sentir parte de uma coletividade. E para afirmar as identidades, você precisa se contrapor a um outro. Então, você afirma as suas semelhanças, aquilo que é particular, mas você, ao mesmo tempo, você afirma que você é diferente de um outro, construído, imaginado também. E a identidade, eu acho que o Piano Bezerra de Menezes tem um artigo muito bom em que ele diz que a identidade ela tem como foco a semelhança, mas ela produz, em contrapartida, a diferença. E o que é semelhante é sempre bom, e o que é diferente é o perigoso. Agora, além disso, acho que o outro ponto fundamental é que as identidades elas ofuscam as tensões, elas ofuscam as contradições, elas ofuscam os conflitos. Eu queria marcar, de um lado, as identidades elas juntam e podem promover movimentos numa direção de maior justiça, de um avanço em termos de igualdade. Vamos pensar no movimento das mulheres, nos movimentos indígenas, nos movimentos dos negros, como eles são importantes. E agora, ao mesmo tempo, nós temos um exemplo muito claro no presente, tudo não é igual. Vamos pensar neste senhor
que é o presidente da Fundação Palmares, cujo nome não precisamos aqui falar, que diz que é contra, ele é negro, mas ele é contra os movimentos dos negros e diz que a escravidão foi até benéfica para os africanos. Então, quando você junta e diz que tudo é semelhante, você apaga as oposições, as contradições. E é por isso que o historiador, quando trabalha com identidades, tem que estar sempre muito atento, com espírito crítico, olhando, trabalhando as suas fontes criticamente para mostrar e perceber essas incongruências. Então, eu dizia que as identidades elas podem levar a um avanço em termos de busca de igualdade, de menos injustiça, mas elas também podem levar, vamos pensar num nacionalismo extremado, que obviamente está baseado numa identidade nacional, que pode levar à guerra. Então, identidade é um tema muito pantanoso, e o historiador tem que ter muito espírito crítico para olhar as suas fontes, pensar as oposições, as contradições, para poder trabalhar com elas. Bom, dito isso, eu vou chegar na América Latina. Então, aí, mas a gente não pode esquecer, porque eu também quero falar um pouco do Leopoldo Zea, ou, para falar em espanhol, Zea. Então, a América Latina, até você citou a live da Gabriela há pouco tempo, ela falou sobre isso. Meu ex-orientando, Valdir Donizete, tem trabalhado muito com essa questão do o que é a América Latina. A América Latina é um conceito construído no século XIX. Não vou me estender muito sobre isso, mas é um conceito construído no século XIX pelos franceses, porque os franceses tinham aproximar os latino-americanos, hoje chamados latino-americanos, da França, em oposição aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. Agora, ao mesmo tempo, na América Latina, você tinha grupos variados de figuras, de intelectuais, de pintores, que estavam pensando também numa unidade latino-americana. Então, é um movimento duplo. Os franceses criaram um nome, América Latina, mas aqui também você tem, e o Torres Caicedo é sempre citado, o poeta colombiano, como aquele que escreveu pela primeira vez a América Latina. Não importa quem escreveu pela primeira vez a América Latina. Importa que mostrar como, se os franceses trabalharam, criaram o termo para se opor aos anglo-saxões, sempre a identidade, identidade, alteridade, aqui também havia um outro movimento por dentro de pensar uma unidade latino-americana. E é impressionante, você sabe que eu tive relendo a carta, o Bolívar escreveu mais de uma carta da Jamaica, mas ele tem a famosa Carta da Jamaica de 1815, e aquela carta, quanto mais você lê, eu sempre fico impressionada, porque é uma carta de uma riqueza de ideias que até hoje me impressiona. Então, o Bolívar, em 1815, ele está discutindo quem somos nós. E ele diz que nós não somos europeus e que nós não somos os índios. Ele diz, os espanhóis usurparam as terras dos índios. Nós não somos espanhóis, mas nós não somos índios. E aí ele diz, nós somos americanos. Então, ele está, não é que isso é uma resposta obviamente definitiva, óbvio, mas eu estou dizendo que ele está pensando sobre isso. Depois, se você for para a metade do século, vamos tomar o chileno, o Francisco Bilbao, e em 1862 ele vai escrever A América em Perigo, em que ele claramente vai propor uma unidade latino-americana em contraposição aos Estados Unidos. Mais uma vez, uma identidade que se constrói em oposição ao outro.
O Bolívar não estava em oposição aos Estados Unidos, mas já na metade do século, na segunda metade do século XIX, já vai se construindo uma ideia de uma América Latina em oposição aos Estados Unidos. E depois, mais tarde, em oposição ao chamado imperialismo norte-americano. Então, o Bilbao não escreveu isso do nada. Ele escreveu porque tinha havido uma guerra entre os Estados Unidos e o México perde em 1846, 1848, o México perde metade do seu território para os Estados Unidos, e depois, posteriormente, no final do século, então você pode pensar o Rodó e o seu famoso livro Ariel, na luta pela independência de Cuba, Cuba só vai ficar independente em 1898, mas então os cubanos começam a Segunda Guerra de Independência em 95, não conseguem vencer os espanhóis, aí há uma intervenção norte-americana em 98 e rapidamente a guerra foi ganha, os espanhóis perdem e o primeiro governador de Cuba é um general norte-americano e Cuba se transforma praticamente num protetorado norte-americano. Isto, então, vai fazer com que esses acontecimentos concretos eles alimentam a ideia de uma América Latina em oposição aos Estados Unidos. E que depois, no século XX, com outras invasões norte-americanas na América Central, no Caribe, e depois, no século XX, toda a questão do apoio dos Estados Unidos às ditaduras militares do Cone Sul, tudo isso alimenta uma ideia de uma América Latina unida em oposição aos Estados Unidos. Agora, eu ainda queria dizer que a situação do Brasil é sempre delicada, porque eu gosto muito do que diz um filósofo mexicano, o Edmundo O'Gorman, um livro que ele escreveu em 1958, A Invenção da América, em que ele diz que a Europa é e, ao mesmo tempo, não é a América. E eu escrevi isso há muitos anos. O Brasil é e, ao mesmo tempo, não é a América Latina. Então, nós somos latino-americanos. Quando a gente vai para os Estados Unidos, você se sente latino-americano, você compreende que os códigos, as questões são outras, mas como aqui no Brasil, as aproximações e as separações, elas acontecem. Então, é um tema muito, muito, muito difícil. Ô, Júlio, eu estou olhando aqui a minha hora, que não tem relógio, e eu queria falar do Leopoldo Zé, mas eu não sei se você quer fazer a sua última pergunta. Então, não sei se eu falo só um pouquinho do Zé, se dá tempo, ou se você quer ir para a última Não, pergunta. dá tempo, dá tempo. A gente tem 12 minutos. 12 minutos. Bom, Então então vou dá falar para só um falar um pouquinho pouquinho se você quiser, sim. do Leopoldo Zé. E para pensar justamente como o historiador tem que trabalhar com essa questão das identidades. O Leopoldo Zé, que morreu, filósofo mexicano, tem um trabalho importante no começo da carreira, mas sobre o positivismo. Então, ele era do PRI, hein? Ele era do Partido Revolucionário Institucional, vamos deixar claro, um homem bastante conservador. Mas ele tinha um projeto de anti-imperialista. Então, uma perspectiva nacionalista, latino-americanista, fundamentalmente, anti-imperialista. E ele produziu, a UNAM fez uma coleção imensa, 150, acho que tem uns 150 pequenos livrinhos. Eu nem sei se aqui, ó, mostro um aqui, o número 1, que é o Bolívar, a Carta da Jamaica, em que ele quer mostrar que, desde o Bolívar até o presente, nós somos latino-americanos e nós estamos sempre em oposição aos Estados Unidos. Aonde é que vem o trabalho do historiador? Ele coloca nessa coleção nada mais, nada menos do que o Eduardo Prado, que escreveu, em 1893, A Ilusão Americana. Mas quem é o Eduardo Prado?
O Eduardo Prado é um homem profundamente conservador, monarquista, Isso. anti-republicano, mas aí ele resolveu escrever um livro contra, obviamente, a República Brasileira, mas atacando os Estados Unidos, atacando a República nos Estados Unidos, atacando a questão da democracia, a questão o que ele vai entender da maioria, e o Zé coloca na coleção. Então, o historiador tem que ter um espírito crítico para saber que este livro não se coaduna com outros que têm perspectivas de uma unidade muito diferente. Então, consegui, Júlio. Só antes de. Porque agora a gente tem 9 minutos, então. E uma parte desses 9 minutos a gente vai gastar para marcar a próxima live. Mas só uma observação: várias pessoas estão perguntando se a entrevista vai ficar disponível depois. Vai. Encerrando, uns minutinhos depois, ela está disponível no IGTV e nos próximos dias a gente sobe para o canal da Revista de História no YouTube. É só digitar no YouTube Revista de História USP e daqui a uns dias, por 2, 3 dias, a entrevista estará lá para todo sempre. Lígia, ser latino-americano, pensar a América Latina, seja com Bolívar, seja conosco, com muita frequência, é uma utopia. A última questão que eu queria deixar para você, inclusive porque você está organizando um livro justamente sobre esse assunto, é: que utopias tivemos, que utopias podemos ter? É possível hoje, em meio a essa tragédia que o Brasil vive, em meio a tanta coisa difícil que a gente enfrenta, governo dos Estados Unidos atual, etc., é possível hoje continuar a enxergar a América Latina como uma utopia? Olha, Júlio, eu vou falar bem pouquinho para não perder. Vou falar ultra, que eu considero ultra essencial. Bom, em primeiro lugar, eu trabalho com o conceito de utopia do Karl Mannheim, que escreveu há quase 100 anos, Ideologia e Utopia, que publicou em 1929. E eu vou citar uma frase dele apenas, que eu acho maravilhosa. Ele diz que a utopia é parte essencial do que nos faz humanos. E o espírito utópico, ele tem que estar, ele não é congruente com a realidade. Ele tem que transcender a realidade. E ele tem que pensar e produzir ações que vão combater aquele status quo. Então, eu fiz um ultra resumo, ele é muito mais bonito que isso, mas é só para dizer que para chegar aonde você quer. O que eu quero terminar aqui de uma maneira que é o que eu penso. Eu, como você disse, estou organizando esse livro sobre utopias latino-americanas. Eu acho que as utopias latino-americanas no século XIX, você começa com a utopia lá no Bolívar da unidade latino-americana. Você depois, no século XX, você passa pelas utopias revolucionárias, você passa pela utopia da democracia, e você passa também, no presente, as utopias dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, das mulheres, dos artistas. E eu acho que, neste momento, como você disse, em que o governo ataca, um governo autoritário, ataca justamente a universidade, o conhecimento, a ciência, o meio ambiente, os movimentos negros, todos os movimentos sociais organizados, trabalhadores. Eu acho que mais do que nunca nós temos que nos aferrar, nós temos que pensar em utopias e nós temos que resistir e pensar em utopias. Na utopia da democracia, quer dizer, porque as ameaças à democracia elas são fortíssimas, nós temos que manter a ideia de que podemos fazer, não é de imediato, nós podemos fazer um Brasil mais justo,
sem racismo, cuidando do meio ambiente, valorizando o saber. A universidade, você vê, eles nos atacam tanto, eu não tenho dúvida, porque nós somos importantes, por isso que eles nos atacam. Eles atacam a ciência porque ela é importante. Nessa hora a gente tem a medida de. Veja o que fazem com a história. Por isso que nós temos que ser historiadores e pensar nos procedimentos do historiador, porque eles atacam a história, eles destroem a história. E a gente tem que estar aqui resistindo e dizendo que não ser levado de roldão. Então, eu acho que a gente tem que. Esse livro é um livro que, de alguma maneira, coloca alguma esperança. Você está escrevendo um capítulo sobre um querido autor seu, que é o Pilha. Então, as ideias utópicas, eu acho que a gente precisa delas. E acho que a gente tem que. Eu gosto sempre. Bom, acho que eu não posso viver de outra maneira. Eu quero olhar para o horizonte e eu quero ver, pelo menos, um esboço, mesmo que mal alinhavado, de utopias. E a gente não pode tomar o presente como natural. O presente é o resultado das ações e das contradições dos indivíduos na história. E eu já escrevi isso, e eu repito aqui, a gente precisa ter paciência, porque nós sabemos que os frutos, que as ideias dão frutos em tempos longos, que não coincidem com os tempos das ações dos políticos. Então, eu sigo, como disse José Luiz Beredi há muitos anos atrás, pessimista na razão, mas otimista na vontade. Então, era isso, Júlio. Muito obrigada por essa deliciosa conversa com você. Lígia, que lindo, que lindo. Eu te Nós vamos agradeço estourar, Júlio. imensamente. Vamos Agora tentar nós vamos. não, né? Tem 220 pessoas assistindo. Pega mal. Ou pega bem, né? Lígia, não tem muito o que dizer, além do agradecimento absolutamente infinito que eu faço em nome da revista, eu faço em nome do departamento, do programa, né? O Programa História Social e o departamento que tanto apoiam a revista. Em nome da comissão, eles estão avisando aqui que tem 1 minuto e 54 segundos. Eu nem vou lembrar que a semana que vem tem o Jaime Benchimol, da Fiocruz, na entrevista. Oh, legal, muito Vai bom. ser bem bacana. Eu quero, sobretudo, dizer que foi absolutamente sensacional. Essa entrevista é uma entrevista que nossos estudantes, que nossos colegas, que um dos objetivos dessas entrevistas é também que elas fiquem abertas para o ensino básico, né? E principalmente a absoluto privilégio dessas pessoas que acompanharam e das pessoas que ainda verão no IGTV, no YouTube, no Spotify, vão ouvir essa entrevista. Uma maravilha. Você continua a ser e será eternamente uma referência, e não só para nós que tivemos a honra de ser seus alunos, mas para todo mundo. Tanto que, a partir do momento em que eu comecei a divulgar, comecei a falar que a entrevista, que aconteceria uma entrevista com você, a recepção foi absolutamente sensacional. Eu pus uma pequena publicação no Facebook dizendo a entrevista com a Lígia vai ser na quinta-feira. 200 e tantas pessoas compartilharam isso, reproduziram. Isso é uma coisa inacreditável. Nosso tempo vai acabar. Super obrigado, Lígia. Olha, um beijo para você, para todos que me ouviram. Para mim foi um privilégio estar aqui com você. E você foi maravilhoso, Júlio, como sempre. Você quer. Um grande. Bom, obrigado para todo mundo que assistiu. Antes que Muito em obrigada. 10 segundos nos cortem. Um beijo imenso para você, Lígia. Super Um, obrigado. um beijo para vocês todos e muito obrigada àqueles que tiveram aí a paciência.